Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as competências do administrador. Você sabe quais são as competências do administrador? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Então, pessoal, a palavra competência está associada à qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver determinado assunto ou realizar determinada tarefa. Então, quando a gente vai buscar resolver, né, algum problema, alguma situação em qualquer tipo de organização, seja pública, seja privada, a gente vai buscar a pessoa, quer falar com a pessoa, vai tentar encontrar a pessoa que é capaz de resolver aquele assunto, que tem o quê? A competência para falar sobre aquilo, a competência para resolver aquele problema que eu estou precisando resolver. Então a competência é justamente isso. Está relacionado com quem é capaz de apreciar e resolver um determinado assunto, uma determinada tarefa, né? Então está ligado aí a questão da aptidão, da habilidade. O que é habilidade? Nós vimos na aula anterior que a habilidade está relacionada ao saber fazer, né? Então, presume-se que a pessoa que tem competência para executar uma determinada tarefa é porque essa pessoa sabe fazer, é porque essa pessoa tem habilidade para executar aquele trabalho, por isso ela vai ter a competência, tá certo? A capacidade de resolver problemas. Isso é a definição, o conceito de competências aí, quando a gente fala das competências do administrador. Bom, as competências do administrador são quatro. Nós temos aí quatro tipos, né, quatro elementos que compõem aí as competências do administrador. Temos aí na tela, né, a primeira delas, o conhecimento, que está relacionado com o saber, as habilidades, que estão relacionadas com o saber fazer, o julgamento, que é o saber analisar, e as atitudes, que é o saber acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Quando eu falo de conhecimento, eu falo do saber, eu falo do know-how. O que é o know-how? É o saber adquirido, é o saber acumulado ao longo do tempo, através de cursos, através da academia, não é? Através do estudo literário, através das experiências adquiridas ao longo da carreira do administrador. Tudo isso vai fazendo com que ele acumule uma determinada quantidade de conhecimento. E isso eu vou chamar de know-how, né? Quando uma empresa ela é muito experiente em uma determinada área, nós dizemos assim, ó, aquela empresa tem um know-how para essa área, ou seja, aquela empresa tem um know-how adquirido, tem muito conhecimento a respeito daquele assunto, tá bom? Isso é um tipo de competência. O aprender a aprender também está ligado ao conhecimento. E o que é aprender a aprender? Como assim? Como é que se aprende a aprender? O administrador, pessoal, principalmente no mundo dinâmico que nós vivemos hoje, em que as coisas mudam com muita rapidez, não é? Todo dia aparece uma ferramenta nova, aparece um modo novo de se fazer as coisas. Então o administrador ele precisa ser alguém que está aberto ao aprendizado, ele precisa aprender a aprender coisas novas todos os dias. O curso que ele fez há 5, 6 anos atrás, talvez não seja mais útil nos dias de hoje, por isso ele precisa estar sempre aí se reciclando, ou seja, é a pessoa que precisa ter uma mentalidade aberta, não é? Aprender continuamente, ampliar o conhecimento, transmitir esse conhecimento aos seus liderados, à sua equipe, para que esse conhecimento possa de fato gerar resultados para a organização. Ele não pode ser uma pessoa que guarda o conhecimento apenas para si, tá? A segunda competência que nós temos é a habilidade, que é o saber fazer. Ou seja, enquanto o conhecimento é o saber, é a parte, vamos dizer assim, mais teórica, a habilidade está relacionada a pegar aquele conhecimento e aplicar em prática. Ou seja, é a aplicação do conhecimento na prática cotidiana, não é? Sempre tendo uma visão global e sistêmica da organização. Quando a gente fala do administrador, a gente fala de uma pessoa que sempre está pensando a organização como um todo. Então as habilidades que ele tem estão ligadas a essa habilidade que nós chamamos ela até de conceitual, né? Que é a habilidade que envolve
o entendimento, a interpretação da organização como um todo, né? Tá sempre buscando os interesses da organização de um modo global, né? É o trabalho em equipe, a liderança, a motivação, a comunicação, que são as habilidades que nós chamamos de habilidades humanas, né? O administrador tem que ter essa habilidade humana, ou seja, a habilidade de saber lidar com pessoas, de ter relações interpessoais bastante saudáveis, bastante proveitosas, que possa motivar e que possa saber se comunicar de maneira proativa com a sua equipe de trabalho, tá bom? E a terceira competência está ligada ao julgamento, que é a capacidade de análise, né? A capacidade analítica do administrador, é o saber analisar, né? Avaliar a situação, obter dados e informações, ter espírito crítico, julgar os fatos, ponderar com equilíbrio, definir prioridades. Tudo isso aí tá ligado à capacidade analítica do administrador, que é aquela competência, aquela habilidade, aquela competência que ele vai ter de olhar o ambiente à sua volta, de interpretar tudo isso e de transformar isso em resultado para a organização, não é? Então ele vai olhar a situação, vai fazer um julgamento, ou seja, vai ter a capacidade de analisar tudo aquilo e identificar quais são as ameaças, quais são as oportunidades, quais são as situações que envolvem a organização e de que maneira ele pode aproveitar tudo aquilo para colocar os resultados da organização como sendo uma realidade, não é? E por fim, nós temos aqui a competência de atitude, que é o saber fazer acontecer. O administrador precisa ser alguém que tenha uma certa ousadia, que tenha atitude, que tenha a coragem, né, de inovar, a atitude empreendedora, o sujeito que inova, o sujeito que está disposto a correr riscos, a assumir riscos, mas sempre lembrando que os riscos assumidos pelo administrador, pelo empreendedor, são riscos calculados. O que são riscos calculados, pessoal? São riscos que são assumidos depois de ter sido feitas diversas análises e colocado aí diversas estratégias para que as probabilidades de acerto se tornem maiores do que as probabilidades de erro, né? E o foco em resultados, a autorrealização está ligada aí à capacidade, à competência de atitude que faz parte aí do rol de competências do administrador. E para finalizar, as competências do administrador também, pessoal, elas têm a seguinte característica que você tem que levar para a sua prova. Olha só, elas são duráveis e se estendem ao longo do tempo, ou seja, uma vez que alguém recebe uma competência, essas competências elas são duráveis, elas não são competências que são dadas para momentâneas, não, são duráveis, né? Se estendem ao longo do tempo e elas se fundamentam ou fundamentam-se nas habilidades. Aquilo que a gente falou no início, alguém que recebe uma competência recebe porque tem habilidade, pelo menos é o que se presume, é o que se espera, né? Você transmitir competências para alguém e esse alguém precisa ter as habilidades, ou seja, precisa saber resolver aquelas situações, precisa saber lidar com aquele problema, né? Para que ela tenha competência para resolver, é preciso que eu saiba, é preciso que eu tenha a habilidade, esse é o mínimo que se espera. Portanto, essas são as habilidades do administrador que nós trouxemos aí para a nossa aula de hoje. Eu peço mais uma vez aí que se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Tudo isso é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo aqui no YouTube de forma gratuita e aí ajuda você e nos ajuda também a crescer aqui como produtor de conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.